Estamos de volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes, agora às 6 horas e mais 35 minutos, restabelecendo o contato com o Gustavo Soler, diretamente dos Estados Unidos. Soler, estava falando um pouquinho das suas informações para a escalação do jogo de logo mais. Facundo titular, é isso mesmo? Essa é uma grande possibilidade, né? O Facundo Torres começar essa partida diante da equipe do Chelsea. Já estamos aqui no Lincoln Field, na Filadélfia. O rapaz está explicando como é que é entrar no estacionamento. Pô, a gente veio 8 vezes ontem aqui, ele que agora dá um caminho diferente. Óbvio que a gente vai fazer o nosso aqui, né? Porque ele indicou o caminho errado da imprensa. Conseguiu errar aqui o rapaz, mas a gente se vira bem por aqui. Mas a provável escalação do time do Palmeiras, né? Foi até o Paulo Vinícius Coelho quem trouxe essa em primeira mão e deu para pelo menos arrancar ali uma reação de uma pessoa importante de dentro do Palmeiras que respondeu a mensagem com aquele olhinho arregalado no WhatsApp, depois uma risadinha quando questionei sobre Facundo Torres. Então, provável Palmeiras de Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, meio de campo com Emiliano Martinez, Richard Rios, e aí a presença de Alan, Facundo Torres e na frente Estevão e Vitor Roque, esse é o provável time do Palmeiras para o duelo contra o Chelsea, na intenção, né, de Alan auxiliar na marcação junto com o Giai pelo lado direito, o Facundo Torres fechando pela esquerda junto com o próprio Vanderlan, e aí com mais liberdade Estevão e Vitor Roque. Soler, uma dúvida. Ontem teve a coletiva do Maresca, né? O técnico do Chelsea. Ele foi perguntado sobre o Pedro Neto, que é muito amigo do Diogo Jota, que morreu ontem. Então é um cara que está muito abalado e que foi liberado do treino do Chelsea de ontem. Então, naturalmente, a posição dele para o jogo de hoje estava em xeque. O Maresca falou que a decisão cabia única e exclusivamente ao atleta. Temos alguma atualização sobre isso? Os times já estão a caminho do estádio. Você sabe se o Pedro Neto, ao menos, está na Filadélfia? Pode ser relacionado? Conta tudo pra gente. Não, o Pedro Neto ele está, né, com a delegação do Chelsea, mas ainda não há nenhuma confirmação se ele vem ou não para o estádio, né? O Chelsea deixou muito claro que seria uma escolha pessoal do jogador e isso só vai ser oficializado quando o clube chegar aqui, né? Então, o Chelsea também não vai ficar fazendo alarde nas redes sociais, divulgando, porque pode ser que essa definição saia exatamente quando partir o ônibus do Chelsea aqui para o Lincoln Field na Filadélfia, né? Então, o Chelsea nesse momento não traz nenhuma atualização oficial com relação ao Pedro Neto. Ontem ele foi liberado, né, do último treino exatamente para essa tragédia, né, que aconteceu, a morte do Diogo Jota e do irmão dele, o André Silva, no acidente de carro. O Diogo Jota foi um dos grandes amigos, né, do Pedro Neto no mundo do futebol, então ainda não há nenhuma confirmação com relação ao atacante do time do Chelsea, que é o artilheiro da equipe nesta edição de Copa do Mundo de Clubes, com 3 gols marcados. Por sinal, o Pedro Neto foi revelado para o futebol no comando do Abel Ferreira, né? O Abel trabalhou com o Pedro Neto na época da base do Braga. Quando o Pedro Neto faz a sua estreia no profissional, foi o Abel quem o puxou da base para o profissional do Braga, só que ele jogou apenas um joguinho no time profissional do Braga, e aí, precisando de dinheiro, o time português fez um empréstimo com opção de compra para a Lazio, só que ele foi bem na Lazio e o Wolverhampton ofereceu um dinheiro maior para o time do Braga. E aí o Pedro Neto, então, só teve um único jogo como jogador profissional junto com o técnico Abel Ferreira, mas trabalhou bastante na base do Braga com o treinador do Palmeiras. Soler, o Chelsea a gente sabe que não vai ter o Caicedo, Moisés Caicedo, talvez o principal meio-campista da equipe. O Romeu Lavia também é tido como dúvida, que seria a reposição natural do Caicedo por ali. Tá abalado esse Chelsea também com essas ausências e quem sabe também a confirmação da ausência do Pedro Neto, principal jogador de ataque da equipe. Manda um provável Chelsea pra gente, se você tiver, é claro, os 11 que devem começar, que podem começar contra o Palmeiras hoje. Pô, rapaziada, até aqui tem cambismo também. Acabou de passar um cara perguntando se queria ingresso. Tem perguntou em português? São, né? Não, perguntou menos mal. Como é que a gente fala inglês e espanhol aí tudo junto, né? O Ingolol, sei lá, mas perguntou uma mistura de idiomas por aqui, tentando vender ingresso pra turma. O ingresso tá vintão, né? Então não vale a pena comprar de cambista, né? Mais ou menos por aí. Bom, provável Chelsea, então, de Robert Sanches, Malo Gusto, a zaga com a presença de Cole e o Badiashile. O Badiashile saiu, né,
cansadaço, exausto, mas não teve nenhuma lesão diagnosticada por parte do departamento médico do Chelsea. Na esquerda, o Cucurella. O meio de campo, Reece James, deve ser improvisado no setor, né, pelas ausências do Lavia e também do próprio Caicedo, com a presença do Enzo Fernandes. E aí o técnico Enzo Maresca, se quiser ser um pouco mais conservador, ele pode colocar o Chalobah como um primeiro volante, mas quiser ir para cima do time do Palmeiras, o Desbury Hall aparece como opção também no setor do meio de campo. E aí mais à frente, Pedro Neto, se ele não jogar, um Nkunku aparece também como uma alternativa, o jogador francês. Do outro lado, Cole Palmer e o centroavante Delap, filho de um recordista do Guinness Book. Boa, Soler, só uma última rapidinha do Chelsea. Você mantém o seu posicionamento dessa semana a respeito do atleta Cucurella ou não? Nossa, sim, ontem o vi pessoalmente, cara. Dá vontade. Que máscara, hein? Nossa, que mala. E eu acho que pode Nossa ser por ali, senhora, viu, o caminho do Palmeiras, porque ele vai ser o incumbido de marcar o Estevão e atualiza a gente também. O Estevão vai ser jogador do Chelsea a partir do final da competição. Eu acho que o caminho da mina de ouro pro Palmeiras pode ser o Estevão em cima do Cucurella por ali, hein? O Estevão, ele vai cair pelos dois lados do ataque, né? Então não especificamente ele vai jogar em cima de um único lateral da equipe do Chelsea. É claro que se jogarem dois atletas para cima do Cucurella vai dar muita dificuldade para esse lateral espanhol, que é um bom jogador, mas o Cole Palmer ele é meio tiriça, né? Não ajuda tanto assim na recomposição pelo lado esquerdo. Então se o Alan fizer uma dobradinha com o Estevão pela direita, o Cucurella pode sofrer, porque não vai ter a volta do próprio Cole Palmer para auxiliar na marcação, né? Mas o Cucurella ontem, apesar, né, de na maior parte do tempo na zona mista ter sido uma perna gigantesca, ele foi um dos caras que abriu o coração para falar, né, sobre o Pedro Neto. Ele conversou particularmente com o Pedro Neto, para ele, pô, a gente sabe o tamanho da amizade que você tinha com o Diogo, o amor que você tinha por essa amizade, o amor que ele tinha pelo esporte. Então, nada melhor do que representar esse seu grande amigo fazendo aquilo que ele mais gostava, que era jogar futebol, né? Então, o apoio dos jogadores do Chelsea para o Pedro Neto é muito grande e o Cucurella fez essa revelação aí de uma conversa bacana, né? Porque, pô, é um momento tão difícil para um jovem jogador como o Pedro Neto, para o próprio mundo do futebol de forma geral, né? Pô, o Diogo Jota era um cara realmente diferenciado pelas palavras de todo mundo que eu conhecia pessoalmente. Então, o time do Chelsea está muito fechado com o Pedro Neto para tentar fazer com que ele tenha condições de jogo hoje. Boa, Soler, legal esse seu testemunho aí de quem acompanhou em loco. Hoje eu fiz a reportagem do jogo Al Hilal e Fluminense e o semblante dos atletas portugueses do Al Hilal, o Rubem Neves e o João Cancelo, foi extremamente comovente, assim, ambos sentiram o Rubem muito. Neves foi padrinho de casamento do Diogo Jota, cara. Então, e aí eu fico pensando, né? 2 E semanas, jogou, né, que ele tinha casado. Claro que cabe a decisão individual ao jogador e eu sei que as entidades não têm muito o que fazer nesse caso, mas acaba influenciando um pouco, né? Acaba influenciando. O Rubem Neves hoje jogou os 90 minutos, o João Cancelo foi substituído já nos minutos finais, mas certamente uma perda muito sentida para ambos e para toda a comunidade do futebol. Hoje um minuto de silêncio antes da bola rolar foi de fato respeitado e quando se inclui uma torcida brasileira, isso aqui não é uma crítica, mas levando em conta a cultura do futebol brasileiro, o minuto de silêncio, muitas vezes a homenagem ela é com a torcida cantando, né? Dessa vez o estádio inteiro em silêncio, então uma prova como de fato essa morte do Diogo Jota mexe e mexeu bastante com o cenário do futebol nacional e mundial, né?